Olá, amigas e amigos, tudo bem? Uma boa tarde para todos. Nós estamos dando continuidade à nossa aula de Antigo Testamento 2 e nós finalizamos na aula passada, em termos rápidos, 1º e 2º Samuel. Nós terminamos justamente com a história do censo de Davi, com a eira. Nós vimos essa transição do tabernáculo para o templo e como o lugar do juízo do anjo do Senhor, trazendo juízo sobre o povo pelo pecado de Davi, foi o lugar onde, quando o Senhor perdoa, ele muda seu pensamento, ele interrompe o juízo e Davi vai, sacrifica, compra aquela terra e depois Salomão constrói o seu templo justamente nessa eira que fica, a propósito, segundo Crônicas, capítulo 3, verso 1, no Monte Moriá, fazendo uma correlação fenomenal com Gênesis 22, o amarramento de Isaac. Dando essa continuidade para 1º e 2º Reis, a gente deve sempre se lembrar que o livro de Samuel e o livro de Reis é uma obra unificada. A Septuaginta pega essa noção, fazendo 1º, 2º, 3º e 4º reinos. Em vez de ter o nome da Tanakh, da Bíblia Hebraica, de Samuel e Reis, ele faz em quatro partes dos reinos. E quando a gente veio para a nossa Bíblia em português, a tradição ficou que nós mantivemos o nome de Samuel e Reis, que vem da Tanakh, isso, mas a separação em 4 partes vem justamente da Septuaginta, dessa tradição da Bíblia hebraica traduzida para o grego antigo. Então hoje vamos para o 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, aliás. Nós vamos começar falando sobre a redação deste livro propriamente dito. Então nós temos aqui uma autoria desconhecida na realidade. O livro de 1º Reis e 2º Reis não começam identificando o seu autor, mas existem duas tradições principais, duas teorias de autoria principais. A primeira teoria atribuída a Jeremias na tradição judaica, no Talmud babilônico Baba Batra 15a, atribui essa autoria a Jeremias, e um profeta. Os 1º e 2º Reis dá ênfase especial em alguns dos ciclos à ação profética, nós vamos ver mais tarde. E a outra teoria é justamente a teoria da escola deuteronômica, no sentido de colocar essa autoria lá na época do exílio, devido ao fato de ter vários ecos em relação à quebra da aliança, juízo divino. A gente vê isso na forma como os reis de Israel são interpretados, como reis sendo bons ou maus perante os olhos do Senhor, se eles quebraram a aliança ou não. Então tem essa questão de colocar justamente esse editor deuteronomista como parte desse autor ou compilador das várias narrativas desses reis de Israel. Bom, o fato é que a autoria ela é anônima, ela é desconhecida. Quem compilou essas várias narrativas, esses vários reis durante esses quase 400 anos de período de monarquia, o livro não descreve. A gente pode fazer hipóteses, mas a gente, no final das contas, a gente não vai ter uma posição firme. Mas é interessante ver como essas ênfases das teorias, ela justamente põe a ênfase na voz carismática profética, trabalhando diretamente com os reis, e a outra nessa voz deuteronomista, ou seja, a ênfase na lei e na aliança, e na quebra da lei e da aliança, trazendo exílio. É a maneira como 2º Reis termina, né? Com a conquista, com a entrada de Babilônia, a terceira entrada de Babilônia, exílio. Daí termina com 2 apêndices históricos. Daqui a pouco a gente vai ver sobre os apêndices históricos, sobre um governador que foi assassinado e um rei que está lá no exílio, que é libertado pelo rei de Babilônia, no último capítulo de 2º Reis. Bom, evidentemente é uma compilação, porque nenhum único autor poderia escrever de forma contemporânea. A gente tem praticamente 40 reis sendo descritos após, depois de Saul, Davi, Salomão, essa monarquia unificada. Nós vamos ter 20 reis do norte e 20 reis descritos do sul, de um período longo de anos. Então é óbvio que esse livro de reis, 1º e 2º Reis, foi escrito depois de todos esses reis
terem vivido, não dá para ser escrito antes. Possivelmente essas narrativas foram escritas contemporaneamente a cada rei, mas depois desse período dos reis, possivelmente depois do exílio, durante o exílio, alguém coletou todas essas narrativas e colocou na forma de um livro. Se é o último rei que estava lá em Babilônia, não sabemos, mas certamente a gente está falando isso do 6º século, depois que o pessoal foi destruído, foi para o Egito, porque segundo Reis termina justamente com esse exílio. Então, com certeza, foi após esse exílio que esse documento foi escrito. Tem algumas fontes que os próprios livros de Reis que mencionam, como o livro dos Atos de Salomão, 1 Reis 11:41. Por 17 vezes, o livro das Crônicas dos Reis de Israel é mencionado. Em 1 Reis 14:19 é um dos exemplos. E o livro das Crônicas dos Reis de Judá também é mencionado por 15 vezes. Um exemplo, 1 Reis 15:23. Em outras palavras, houveram fontes históricas onde esse livro foi compilado de fontes, e aí o autor fala o seguinte: se você quiser conferir se essa história está correta, visite o livro das Crônicas dos Reis de Israel e você vai ter uma olhada. Vamos dar um exemplo aqui, 1 Reis 14:19. Então, 1 Reis 14:19, a gente vai ler as seguintes palavras. E a palavra de Deus diz: quanto ao mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que estão escritas no livro da história dos reis de Israel. E assim por diante. Ou seja, uma maneira de você confirmar essa história e ter uma fonte. Olha um pouco sobre o contexto. O contexto de 1º e 2º Reis é uma história seletiva de Israel desde o reinado de Davi, novamente essa monarquia unificada. A gente viu o 1 Samuel como houve essa transição da queda de Saul e da ascensão de Davi. Em 2 Samuel capítulo 7, a gente vai ver essa aliança que Deus faz com Davi. Davi ele quer construir uma casa para Deus, e agora Deus que dá uma casa para Davi faz uma aliança eterna com ele. E agora a narrativa toda vai ser ao redor dessa aliança eterna que Deus fez com Davi no seu trono. Depois, em Isaías, a gente vai ter os ecos messiânicos, esse rei davídico que sentaria no trono, traria equidade e justiça para Israel. E nós vemos que são documentos dessa monarquia unida até através do exílio de Judá, essa terceira invasão de Babilônia em 586. Tá certo? Um pouco sobre a cronologia dos livros, e aqui fica uma cronologia aproximada, começando por Saul. Novamente, Saul, você não sabe se ele é um juiz ou se ele é um rei, fica bem ambígua a gente já viu essa transição para 1 Samuel de juízes e de Ruth. Depois você tem essa continuidade de Ish-Bosheth, por 2 anos ele luta uma guerra civil contra a casa de Davi. Depois que ele morre, Davi se estabelece. Nós vimos na aula que ele troca a sua capital de Hebron para Jerusalém. Ele reina 7 anos em Hebron e 33 anos em Jerusalém. Ele conquista dos jebuseus, né? Segundo Samuel, capítulo 5. E daí Salomão, depois desses 40 anos de reinado de Davi, Salomão reina por mais 40 anos. E essa é a monarquia unificada. E depois nós vamos ter 20 reis de Israel. E aqui nós temos, nesses 20 reis, 4 compilações de anos, estudos da cronologia. Esse aqui, Edwin Thiele, é um adventista que fez sua tese doutoral na Universidade de Chicago, e hoje é uma das referências ainda. O Edwin Thiele é bem autoritativo nesse sentido. Então nós temos aqui a monarquia dividida dos reinos de Israel. Um detalhe interessante que a gente vai ver daqui a pouco, que os 20 reis de Israel, da monarquia do norte, eles foram considerados maus aos olhos do Senhor. E nós temos outros 19 reis e uma rainha. Nós temos aqui novamente a cronologia deles. Eu tirei uma foto dessa cronologia do livro de Hill e Walton, Survey of the Old Testament. É um dos livros que eu tenho me seguido e utilizado para poder fazer grande parte das nossas aulas.
E você vai ver que 8 desses 6 foram considerados bons aos olhos do Senhor, a tal ponto que, quando se fala de composição do livro, algumas pessoas argumentam que o livro foi escrito de Judá. Em outras palavras, o autor do livro ele favorece sempre o sul do que o norte e, obviamente, favorece a adoração e a pureza do templo, ou seja, a adoração centrada em Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul. Então, aqui é uma comparação breve, 20 de cada lado. Do lado de Israel, 9 famílias governaram, do lado de Judá, 2 famílias governaram. Tiveram 7 assassinatos de um lado, 5 de outro, um suicídio, um morto por Deus em Israel, 2 mortos por Deus em Judá. Todos os reis foram ruins de Israel e 8 foram considerados bons em Judá. Bom, o objetivo e a mensagem de 1º e 2º Reis, novamente uma forte ênfase deuteronômica, é justamente em relação à aliança. Semelhantemente ao livro de Juízes, os reis eles seriam considerados bons ou ruins baseados em sua fidelidade à aliança estabelecida em Deuteronômio, restabelecida em 2 Samuel capítulo 7 com Davi. Então, essa é uma forte ênfase de pacto, de aliança, onde se o rei seguisse as orientações do Senhor, você lembra que Deuteronômio capítulo 17 faz uma descrição de que quando o povo de Israel estabelecesse reis para eles, eles deveriam fazer justamente Deuteronômio 17, versos 14 em diante. Esse rei deveria não tomar muitos cavalos para si, não tomar mulheres para si, muitas mulheres para si, ele não deveria enriquecer-se, ele não deveria ele deveria escrever a cópia da lei e deixar do lado dele o tempo durante todos os dias da sua vida, enfim. Então, o critério de um rei ser bom era seguir a lei, seguir a aliança. Quando ele seguia a lei, seguia a aliança, as bênçãos da aliança imperavam dentro desse reino. Ao passo que, quando esse rei ele não era fiel à aliança, ele quebrava a aliança, as maldições da aliança caem sobre o povo. Então a gente vê essa dinâmica e o livro do 2º Reis vai terminar justamente com essa maldição da aliança maior, que se chama exílio. Aqui nós temos justamente esses profetas anteriores trabalhando fortemente durante esse reinado. Então nós temos, por exemplo, profetas que não escreveram livros da Bíblia, mas, não obstante, tem autoridade profética, como, por exemplo, Natã, trabalhando para o rei Davi, Salomão. Nós temos, por exemplo, Elias, Eliseu, trabalhando para vários reis. Nós temos descrições de Jonas, Miqueias, Isaías, Ulda, trabalhando para reis distintos. Aqui tem algumas referências. Eu vi que tem muita gente fazendo exegese em algumas das narrativas que talvez tenha alguma voz profética. Então, essa correlação do livro profético com a descrição, uma correlação legal, que você vai poder fazer através daquela tabela, tá bom? Em relação à organização, é uma organização cronológica e temática da história das monarquias. Nós temos um ciclo dos profetas Elias e Eliseu e tem características dos anais antigos. Então, olha o esboço de 1º e 2º Reis, como é que é. Começa com Salomão, passando para Roboão, e depois tem uma sequência de reinos de Israel e Judá, é dividido cronologicamente. Então você vê Jeroboão I, Roboão, Abias, assim por diante, Acabe. Alguns reis são mais famosos do que outros, tem reis que têm mais descrição. E depois, no meio dessas descrições, a gente vai ter um ciclo de histórias dos 2 grandes profetas, de Elias e Eliseu. Interações com Acabe, com Josafá, com Acasias, com Jorão. Então, nós temos aqui desde 1º Reis 17 até 2º Reis capítulo 8, esse ciclo profético no meio da descrição de reis. E depois nós temos outra bateria cronológica dos reis de Israel e de Judá em ordem cronológica, tá bom? Eu tenho aqui bastante reis, e talvez você esteja fazendo exegese de algum deles. E depois nós vamos ver justamente, terminando essa bateria com a queda de Israel, a monarquia do norte, com a queda de Samaria, e depois nós vamos ver a parte final, esses últimos anos, de Judá, de 729 até 586, começando por Ezequias,
Lembrando que o profeta Isaías ministrou para Ezequias, o profeta Isaías morreu na mão de Manassés, e agora nós vamos ver até a primeira, segunda invasão babilônica e finalmente toda essa queda de Babilônia e dois apêndices históricos interessantes. Então veja, o Império do Norte, a monarquia dividida, o Israel, a parte do norte, ela durou 209 anos aproximadamente, e a parte do sul, o Reino de Judá, durou 345 anos. Então aí menos de 400 anos esse período da monarquia sobreviveu. E termina justamente depois que o rei da Babilônia leva para o exílio o povo, ele imposta um governador, o Gedalias. Esse governador é assassinado no final do Segundo Reis, e depois Joaquim, que é o rei que está no exílio, ele é liberto. Então tem um apêndice histórico desse rei que foi liberto. Alguns dos temas principais é justamente a avaliação do rei de Salomão, essa sucessão das dinastias, e tem essa forte ênfase dos profetas e também da adoração, nessa centralidade do culto no templo e não no culto ao redor de Betel e Dan nas narrativas do Bezerro de Ouro. Amigos, então essa foi um sumário do livro de 1º e 2º Reis, uma visão de helicóptero por cima. Eu espero que vocês tenham apreciado. Nas próximas aulas, nós vamos agora engajar algumas dessas narrativas importantes para a compreensão dessa equidade e justiça em Israel através da monarquia. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos um excelente dia.